Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números da Petrobras. Olá, é isso aí, vamos analisar os resultados do terceiro trimestre de 2025, né? A fonte é o relatório oficial que eles mesmos divulgaram. Exatamente. O nosso objetivo aqui é, entender os indicadores principais, ver o que se destacou nas operações da empresa nesse período. E tentar fazer um diagnóstico, né? Ver como está a saúde financeira dela. Isso. E a grande questão é como a Petrobras se saiu num cenário com o preço do petróleo Brent, bem mais baixo do que um ano antes. Vamos investigar isso. Certo. Para começar, a visão geral parece boa, apesar do desafio do preço. O diretor financeiro, Fernando Melgarejo, ele destacou no relatório que a empresa conseguiu entregar resultados consistentes. Dólares no barril do Brent nos últimos 12 meses. E olhando os números recorrentes, aqueles sem os efeitos extraordinários, a coisa se confirma, né? Sim, quais foram os principais? Olha, o EBITDA ajustado ficou em 65,1 bilhões e o lucro líquido em 28,5 bilhões. Números fortes, então. Exato. E essa separação é importante. Olhar o resultado recorrente sem esses eventos exclusivos que o relatório até explica, tipo reversão de impairment, variação cambial. Entendi. Dá uma visão mais limpa da operação principal. Isso. O ponto-chave aqui foi que a Petrobras conseguiu compensar a receita menor do petróleo com mais produção. Foi uma alavanca operacional, assim, muito bem usada. Interessante. E o que chama atenção mesmo é como essa eficiência na operação, sabe? Tirar mais óleo, processar mais, como isso virou resiliência financeira. A empresa mostrou que consegue absorver um pouco dessa volatilidade do mercado de energia. E falando em produção, os números realmente impressionam. A média foi de 3,14 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o tal do BOED. É um salto de 8% sobre o segundo trimestre. Bastante coisa. E o destaque principal foi o FPSO Almirante Tamandaré, lá em Búzios. FPSO, para quem não lembra, é aquela plataforma flutuante gigante, né? Um navio fábrica. Exato. E o Tamandaré foi um sucesso. Foi mesmo. Atingiu pico de produção de 225 mil barris por dia, que já era esperado, só que 3 meses antes do prazo. E não parou por aí. Ah, é? Em outubro, chegou a 270 mil barris diários. Superou a capacidade nominal dele. Virou a plataforma que mais produz no Brasil, sozinha. Puxa, que resultado. E tem mais. O Campo de Búzios inteiro passou de 1 milhão de barris por dia em outubro. É uma escala, gigantesca. Sem dúvida. E esses números da operação são a base, a espinha dorsal dos resultados financeiros, né? A produção maior, a eficiência, como você falou, do Tamandaré, e teve também aumento de capacidade em Mero. Ah, sim. Isso foi fundamental para compensar o Brent mais baixo. E aí a gente vê o reflexo, por exemplo, no recorde de exportação de petróleo, 814 mil barris por dia. E a parte de refino, como ficou? Também mostrou eficiência. O relatório fala de um fator de utilização total, o FUT, de 94%. Alto, né? Bem alto. E não foi só rodar muito, foi rodar com inteligência. Foco nos derivados mais caros. Diesel, gasolina, QAV. Isso sugere que o refino também trouxe boa rentabilidade, não só a extração. O relatório também cita outros pontos, né? Contratos para modernizar a Reduc, a refinaria de Duque de Caxias. Isso, o projeto Refino Boaventura. E a entrega antecipada de potência de 2 termoelétricas Ibrité e Termorio. Pois é. Se a gente junta tudo, vê uma estratégia em várias frentes. De um lado, modernizar o refino para ganhar mais com produtos tipo diesel S10, QAV, lubrificantes melhores. Certo, mais margem. Exato. E do outro lado, ajudar na estabilidade do sistema elétrico, entregando energia de termoelétrica antes do prazo. Isso é relevante especialmente com mais energia renovável entrando, que precisa dessa segurança, né? Faz sentido. Agora, mergulhando mais nos números financeiros. A receita de vendas foi de 127,9 bilhões, cresceu 7,4% sobre o segundo TRI, e o lucro líquido total, incluindo aqueles eventos não recorrentes, foi de 32,7 bilhões, um aumento de mais de 22% sobre o TRI anterior. E as contribuições para a sociedade também foram altas, né? 68 bilhões em tributos no trimestre. E ainda aprovaram 12,2 bilhões em dividendos.
Bastante coisa. E o fluxo de caixa? O operacional foi forte, 53,7 bilhões. Mas o indicador que eu acho ainda mais, crítico para avaliar a saúde financeira é o fluxo de caixa livre, o FCL. Aquele dinheiro que sobra depois de investir. Exatamente. É o que a empresa gera de verdade depois de pagar para manter e expandir. Ficou em 27,0 bilhões. É com isso que se paga dívida, dividendo. E como foi a dinâmica desse FCL? Olha, aqui tem um ponto interessante. Ele aumentou muito, tipo 40,4% comparado com o segundo trimestre de 2025. Parece ótimo, né? Sim, à primeira vista. Só que, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, o 3T24, aí tem uma queda forte de 29%. E no acumulado do ano, também cai. Então o trimestre foi forte, mas o ano não tanto. Parece que sim. Sugere que a produção alta ajudou muito agora, mas na comparação anual, o Brent mais baixo e talvez os investimentos maiores pesaram na geração de caixa livre. Falando em investimentos, o CAPEX foi pesado, né? Foi sim, 5,5 bilhões de dólares só no terceiro trimestre. E no acumulado do ano já são 14,0 bilhões de dólares. E isso é mais que no ano passado. Se bem mais. Um aumento de 28,6% em relação aos 9 primeiros meses de 2024. E a maior parte foi para onde? Imagino que N&P. Exato. Exploração e produção levou a maior fatia, 4,7 bilhões de dólares no trimestre. E dentro de N&P o foco é o pré-sal. Totalmente. 2,7 bilhões de reais foram direto para o desenvolvimento da produção do pré-sal da Bacia de Santos. É dinheiro para construir aqueles FPSOs gigantes para Búzios, Atapu, Sépia. Aquela frota de P-78 a P-85 que eles mencionam. Isso mesmo. E também teve investimento na Bacia de Campos e em exploração, buscando novas áreas. Então, o futuro da produção depende muito desses projetos. Com certeza. Esses investimentos gigantes em E&P são a aposta para sustentar e crescer a produção lá na frente. O pré-sal é a grande fronteira. O relatório até mostra o status, tipo a P-78 para Búzios 6 chegou lá no campo em setembro. E as outras áreas? Refino, gás... Investimento bem menor em comparação. Refino, transporte e comercialização RTC levou 0,6 bilhão, principalmente para Abreu e Lima. E gás e energias de baixo carbono, o GEBC, só 0,1 bilhão, mais para manter as térmicas. Fica claro onde está a prioridade, né? Claríssimo. E com tanto investimento assim, como fica a dívida? A alavancagem preocupa. Bom, vamos olhar os números. A dívida bruta subiu um pouco, para 70,7 bilhões, um aumento de 3,9% sobre o fim do segundo tri. O relatório diz que foi mais por causa de captações para reforçar o caixa, uns 2,2 bilhões. E a dívida líquida, que desconta o caixa? Essa subiu menos 0,8% e ficou em 59,1 bilhões. Ok. E aquele indicador que todo mundo olha, dívida líquida sobre EBITDA? Esse ficou em 1,53 vezes. A boa notícia é que ficou estável em relação ao trimestre anterior. Mas é um salto grande comparado com um ano atrás. No terceiro trimestre de 2024, era 0,95 vezes. Esse aumento anual na alavancagem chama a atenção, sim. Entendi. Quer dizer, a geração de resultado recente segurou a onda no trimestre, mas no acumulado do ano a dívida subiu mais que o resultado. Exatamente. É um reflexo direto dos investimentos pesados e provavelmente do Brent mais baixo impactando o EBITDA dos últimos 12 meses. Ainda parece gerenciável, porque o prazo da dívida é longo, mais de 11 anos, e o custo está controlado, 6,7% ao ano. Mas é um número para ficar de olho, com certeza. Certo. Agora vamos dividir por área de negócio para entender melhor. Começando por E&P, a extração. Como foi o lucro ali? O lucro bruto de E&P cresceu 5,6% sobre o segundo tri. Ajudou a produção maior e um Brent um pouquinho melhor no período. O lucro operacional subiu bem mais, 26,3%. Opa! Mas aí tem que ter cuidado. Teve ajuda de coisa não recorrente, tipo reversão de provisão de Jubarte e um efeito de impairment do tri anterior. Ah, entendi. E o custo para tirar o óleo, o lifting cost? Esse subiu. Foi para $6,30 por barril equivalente. Um aumento de 5,6% sobre o segundo tri. E por que subiu?
O relatório explica que foi por mais gastos com manutenção e integridade lá no pré-sal Tupi, Búzios, Atapu, e também porque a produção de campos de águas profundas, que são mais caros, aumentou a participação. Teve alguma ajuda dos projetos novos entrando, mas a tendência de custo é para cima. É um ponto de atenção. Levanta a questão de gerenciar esses custos em projetos tão complexos, né? Exato. Especialmente se o preço do petróleo não colabora tanto. Mudando para o refino, transporte e comercialização, o RTC. Ali o cenário foi melhor, né? Bem melhor nesse trimestre. O lucro bruto aumentou quase 2 bilhões de reais sobre o segundo tri. Nossa, o que puxou isso? Principalmente margens melhores de diesel e QAV por causa do mercado internacional. E também mais venda no mercado interno, especialmente de diesel, que é normal nessa época. E o custo de refinar? Caiu. O custo unitário em reais caiu 3,2%. Isso porque processaram mais volume, aí dilui o custo fixo. Foi um bom trimestre para o refino. Combinou mercado bom com eficiência interna, então. Perfeito, conseguiram capturar bem as oportunidades. E por último, o gás e energias de baixo carbono, o GIEBC. Aqui a história foi outra, né? Completamente diferente. A receita até subiu um pouquinho, 0,4%, mas o lucro bruto caiu 14,5%. E o operacional? Despencou quase 60%. Puxa vida, o que aconteceu ali? Dos contratos, que é ligado ao Brent e ao câmbio, e que pode ter pesado contra nesse período, e também mais competição no mercado livre de gás, o que aperta as margens. Então venderam mais volume e tiveram aquela receita extra das térmicas, mas não foi suficiente para compensar o preço baixo do gás? Exatamente. Mostra como esse segmento é sensível ao preço do gás e à concorrência. Certo. Então, juntando tudo isso, que fotografia a gente tem da Petrobras no terceiro trimestre de 2025? Olha, para mim fica a imagem de uma empresa com uma capacidade operacional muito forte. Usou o crescimento da produção, principalmente em Búzios, como escudo contra um preço de petróleo mais baixo que no ano anterior. Isso levou a resultados financeiros que, olhando por cima, parecem sólidos. Deu para investir bastante e pagar dividendo. Sim, mas, olhando mais de perto, tem sinais de alerta, né? A alavancagem subiu na comparação anual e o custo para extrair óleo também está subindo. Concordo. É uma gigante tocando projetos enormes e complexos, otimizando o que já tem, mas navegando num mar volátil de energia global e lidando com custos altos da produção em águas ultraprofundas. E a aposta de longo prazo é clara. Esses investimentos gigantes em ENP no pré-sal. O futuro da empresa está ali. A questão é o equilíbrio e o risco dessa aposta tão concentrada. E isso nos leva àquela reflexão final, né? Para quem nos acompanha pensar. Com tanto dinheiro indo para ENP, para esses projetos caros do pré-sal, e sabendo que o mercado de energia é essa montanha-russa, como a Petrobras vai equilibrar isso? Maximizar o retorno do óleo e gás tradicional e, ao mesmo tempo, responder à pressão que só cresce por uma transição para energias de baixo carbono. É o grande dilema. A gente viu que tem o segmento GNBC, mas o investimento ali ainda é pequeno comparado ao EIP. Exato. Como essa balança entre óleo e gás e as novas energias vai pender nos próximos anos? Como conciliar o lucro com a sustentabilidade, com as demandas da sociedade? Fica aí a pergunta no ar. Uma pergunta fundamental para acompanhar de perto. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado dessa análise. Não esqueçam de clicar em seguir para não perder os próximos episódios aqui do Diário SA. Valeu, pessoal! Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!